Às vezes, a gente tem a tendência de pensar que ainda está faltando tanto tempo, acho que nem vale a pena começar agora, só que não é assim. Se a gente não começar a olhar hoje para as nossas atitudes, para as nossas ações, para os nossos hábitos, para todos os pontos e estruturações que a gente está fazendo no nosso negócio hoje, chegar nesse resultado daqui a 10 anos, ele vai ser impossível. Não importa qual é o teu objetivo, não importa onde tu quer chegar. Só que tu tem que entender que para tu chegar nesse caminho, tu vai precisar subir alguns degraus dessa escada. Então, o degrau que tu vai estar subindo em 2026 vai fazer toda a diferença para tu chegar lá daqui a 10 anos. De nada adianta a gente só ficar pensando, mas tá muito longe, eu não vou conseguir. O caminho, ele é construído desde agora, desde esse momento. Olá! Damos início a mais um episódio do 981cast Negócios em Saúde. Eu sou a Ingrid Bittencourt e hoje estarei conduzindo com vocês esse episódio solo, que é o primeiro de 2026. Estou muito feliz em estar aqui hoje compartilhando com vocês um tema que vai ser essencial para o crescimento do negócio de vocês nesse ano. Vamos falar sobre como fazer um planejamento estratégico de verdade e que ajude de verdade o negócio de vocês para esse ano ser diferente e não ficar só no campo das promessas. Mas antes da gente começar a falar sobre o nosso tema de hoje, eu preciso dar alguns recados essenciais para vocês, para a gente começar o ano da melhor forma e vocês começarem o ano por dentro de tudo que acontece no mundo de negócios da área da saúde. Então, aqui para apresentar para vocês, para quem ainda não conhece o 981cast Negócios em Saúde, esse é um podcast voltado para 3 pilares que entendemos que é essencial para qualquer negócio dessa área: marketing, experiência do paciente e gestão de clínicas e consultórios. No nosso podcast, nós falamos de uma forma muito leve, descontraída, sobre assuntos que são necessários para o teu dia a dia como gestor do teu negócio ou como quem tem interesse em empreender, porque eu sei que muitos espectadores de vocês aqui têm interesse em empreender na área da saúde e estão planejando isso. Quem sabe em 2026 isso não aconteça, né? Todos os nossos episódios, eles saem nas quintas ao meio-dia, de 15 em 15 dias. E estamos disponíveis na nossa plataforma, tanto o YouTube quanto o Spotify. No YouTube, você nos encontra @981 por extenso. E também no Spotify, estamos como 981cast Negócios em Saúde. Os melhores cortes, os melhores trechos dos nossos episódios, vocês também encontram nas nossas redes sociais, @981. Estamos no Instagram, no TikTok, no Facebook, no LinkedIn, porque a gente sabe que é essencial estarmos em mais de um canal e é por isso que a gente está por lá também. E para a gente começar, então, o nosso conteúdo de hoje, eu vou começar falando com vocês nessa câmera aqui. Para a gente começar, a gente precisa entender que hoje nós vamos falar sobre planejamento estratégico. Como que eu faço de verdade, no passo a passo, para crescer o meu negócio esse ano? Para a gente começar, eu preciso entregar para vocês uma informação que eu vejo muito por aí e que eu percebo muitas clínicas, muitos profissionais da saúde com essa dor, com essa dificuldade, com essa falta de visão. Ingrid, o que é isso? O que tu está falando? Sabe aquela história de estar caminhando e não estar sabendo para onde tu quer ir? Isso é uma dor muito comum. Isso é uma dificuldade que eu vejo muitos profissionais de saúde terem. Eles trabalham, eles fazem muitos plantões, eles trabalham dia após dia, muitos ainda estão atendendo por convênio e ficam naquela, sabe aquela roda do hamster ali que fica sempre girando, mas tu tá no mesmo lugar? Porque, claro, a falta de visão, ela é muito comum nesse momento. Então, eu percebo que muitos profissionais acabam não sabendo o que de verdade eles querem para o seu negócio e daí
vai passando um mês, vai passando 2 meses, quando vê passou 1 ano, e na verdade ele está tendo os mesmos resultados, ele não está evoluindo, e ele fica naquela situação, mas o que está acontecendo? Mas eu não evoluo. Aí ele olha pro lado, ele vai ali no Instagram, ele vê que o colega dele está construindo uma clínica, ele vê que o colega dele está evoluindo e ele se sente estagnado, ele se sente no platô. Falando especialmente sobre isso, a gente tem um episódio aqui no 981cast onde a gente fala exatamente quais são os sinais para que vocês percebam se vocês estão ou não estão no platô no negócio de vocês. Hoje a gente não vai falar sobre isso, hoje a gente vai falar de uma forma concreta, como que tu vai olhar, definindo o teu objetivo, como que tu vai olhar no passo a passo para criar um planejamento que seja assertivo para o teu negócio. Bom, então como eu falei para vocês, a gente precisa primeiro definir isso, para onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar no nosso negócio. E eu entendo que muitas vezes isso seja muito superficial, eu vejo que muitos profissionais pensam assim, eu quero crescer nas redes sociais, eu quero aumentar o meu faturamento. Só que de uma maneira muito subjetiva. E quando isso não é quantificado de verdade, quando isso não é visto na ponta da caneta, visto diretamente o dado em si, né, que a gente chama que as metas, elas precisam ser smart, tem toda a questão ali, se vocês querem saber o que é uma meta smart, jogam no Google ali que vocês vão entender o que eu tô falando. A gente precisa entender, então, que esses objetivos, eles precisam estar mais claros. Então, por exemplo, o meu objetivo em 2026 é crescer 10% a mais, é crescer 30% a mais do que eu já apliquei, do que foi aplicado nos últimos anos, ou do que foi realizado em 2025, indiferente. Mas a primeira coisa, o primeiro ponto a ser visto é onde eu quero chegar. Mas ter esse dado de uma forma mensurável, ter esse dado de uma forma que fique fácil de tu entender e de tu olhar lá no final de 2026 e olhar para esse dado e para essa informação e perceber, eu consegui chegar. Não, eu não consegui chegar por causa disso, disso e disso. Porque quando a gente faz um planejamento e a gente consegue olhar para todos esses pontos que são necessários e que vocês vão entender o caminho logo mais, vocês vão entender do que eu tô falando. E aí é muito mais fácil tu perceber se essa tua jornada que tu fez até então, se essa jornada que tu caminhou até então, ela foi válida, ela não foi válida, e de tu ter um histórico para verdadeiramente analisar e avaliar se esse ano se ele teve um resultado positivo, se ele teve um resultado negativo. Se não, vocês vão ficar só no achismo, só nos dados empíricos, que é o que eu vejo que ainda acontece muito por aí, tá? Então o primeiro ponto é esse, saiba de verdade, quantificado, exatamente aonde você quer chegar. Sabendo aonde você quer chegar, definir a trilha, o caminho para isso, vai ficar muito mais fácil. Aí a gente precisa entender que a gente vai precisar dividir, a gente vai precisar cortar em camadas. Digamos que a gente tem uma receita inteira para fazer, fazendo uma analogia, né? A gente precisa dividir essa receita, a gente vai pegando os ingredientes, a gente vai colocando aos poucos e vai fazendo o passo a passo, seguindo o passo a passo dessa receita. E é como se a gente fizesse isso no nosso negócio, fazendo essa analogia. Porque assim as coisas ficam mais claras, a gente tem uma visão muito mais facilitada daquilo que a gente precisa fazer. Senão fica só no achismo do tipo, eu acho que eu preciso patrocinar um evento, eu acho que eu preciso investir mais em marketing. Só em achismos, e achismos não nos levam a nada quando estamos falando de negócios que precisam lucrar, tá? Então, primeiro ponto é esse. Beleza. Definimos isso então. Para onde nós vamos agora? Qual é o próximo passo? Lembrando, a gente não pode ter ilusão aqui de que a gente sabe se a gente não sabe. É muito importante essa fase, tá? Muito importante mesmo. Então prestem bem atenção nisso que eu tô falando. Agora, antes desse plano, da gente começar a montar esse plano, a gente precisa entender que a gente precisa ter clareza, tá? A gente já tem clareza do nosso objetivo, do lugar que nós queremos chegar ao final de 2026. Só que para a gente ter
esse objetivo mais claro ainda, a gente precisa olhar para trás e perceber o que de fato foi feito em 2025 para a gente poder pesar e analisar esses próximos passos, tá? Então aqui vão 3 perguntinhas que vão te nortear nisso, tá? Primeira pergunta: o que te faz feliz de verdade dentro do teu negócio? Segunda pergunta: onde tu quer estar em 10 anos? E a terceira pergunta: o que tu precisa fazer para construir agora isso de verdade, tá? Para isso acontecer de verdade. Primeira pergunta, então, especificando ela um pouco mais. Sobre esse ponto do que te faz feliz de verdade. Tu tem que lembrar que hoje o teu negócio, ele possivelmente é a principal fonte de renda que tu tem, é a principal atividade econômica que tu exerce, tá? A partir dessa informação, tu precisa entender que tu não pode fazer uma coisa que tu odeia, né? Claro, teve toda a tua formação, tu buscou conhecimento, tu sabia que tu precisava muito estar nessa operação, atendendo os pacientes, fazendo todos esses pontos. E tu precisa entender que, analisando o que te faz feliz de verdade, se é atender os pacientes, se é estar mais nesse papel de líder, de gestor, se é algum elemento bem específico da tua especialidade, seja cirurgia, seja algum tratamento específico, não importa. Tu precisa primeiro entender isso. Então, o que me faz feliz de verdade é estar operando, é estar fazendo os procedimentos com os meus pacientes, é estar lá no bloco cirúrgico. É isso que te faz feliz? Então, foca nisso. Então, eu vou focar em aumentar os meus procedimentos, eu quero aumentar em 30% em 2026? Não sei. Mas tu precisa entender que o que te faz feliz precisa estar sendo considerado lá no teu planejamento também. Ponto 2. Aonde tu quer estar em 10 anos? Como que a gente vai chegar lá nesse resultado que a gente quer daqui a 10 anos se a gente não está olhando no hoje, se a gente não está olhando o agora? Às vezes, a gente tem a tendência de pensar que muito longe, ainda está faltando tanto tempo, acho que nem vale a pena começar agora, deixa para Ingrid do futuro se preocupar. Só que não é assim. Se a gente não começar a olhar hoje para as nossas atitudes, para as nossas ações, para os nossos hábitos, para todos os pontos e estruturações que a gente está fazendo no nosso negócio hoje, chegar nesse resultado daqui a 10 anos, ele vai ser impossível. Eu vejo muitas pessoas só deixando a vida levar, só seguindo o fluxo, né? E não pensando, mas eu quero ser referência em cardiologia na região tal, eu quero ser referência em obstetrícia no Rio Grande do Sul. Enfim, não importa qual é o teu objetivo, não importa onde tu quer chegar. Só que tu tem que entender que para tu chegar nesse caminho, tu vai precisar subir alguns degraus dessa escada. São degraus que tu precisa passar. Cada um é muito importante. Então, o degrau que tu vai estar agora subindo em 2026 vai fazer toda a diferença para tu chegar lá nesse pódio, nesse espaço em 2036, daqui a 10 anos. De nada adianta a gente só ficar pensando, mas está muito longe, eu não vou conseguir. O caminho, ele é construído desde então, desde agora, desde esse momento. Então lembre isso para quando vocês forem delimitar e desenhar essa estratégia. Essa estratégia desse ano, ela precisa fazer parte desse teu objetivo. Ou é um outro objetivo? Não sei. Cada um vai ter o seu. O que importa é que tu já precisa estar olhando para isso e mês após mês tá acompanhando, dia após dia tá ali em cima trabalhando e nunca esquecendo desse objetivo. Porque isso também é uma forma da gente se motivar, isso também é uma forma da gente estar ali com muito mais gás, porque a gente vai ter um propósito, porque a gente tem um porquê de estar fazendo aquilo que a gente está fazendo no dia a dia. É muito mais prazeroso até, eu diria, sabe? E a última pergunta, o que tu precisa construir agora para isso acontecer? Daí, a gente vai olhar exatamente esses pontos, o caminho, né? Que é para chegar do lado A, que tu tá nesse momento, nessa situação, até o B, que é o resultado final que tu quer atingir em 2026. Bom, respondeu essas 3 perguntas, agora a gente vai então para outros questionamentos. Eu entendo
nessa montagem desse planejamento estratégico aqui que a gente está conversando hoje, eu entendo que tu já tem algumas diretrizes, algumas não, as principais diretrizes organizacionais do teu negócio prontas, claras, já disseminadas para a tua equipe. Ingrid, o que é isso? Gente, eu tô falando da missão, visão, valores, o propósito da tua clínica, do teu negócio, tá? Então, quando tu tem isso também já claro, já escrito, já descrito e já principalmente já executando isso no dia a dia, o planejamento ele já vai ser mais fácil. Agora, se tu não tem, para e escreve isso. Isso, eu diria que é a base do teu negócio. Não adianta tu construir o teu negócio sobre areia, né? Vai vir um vendaval e ele vai se dissolver. Tu tem que construir o teu negócio sobre rochas muito bem sedimentadas, para que ele seja fortalecido. E ter esse direcionamento através das diretrizes organizacionais, ter isso claro, qual é a tua missão, visão, para onde tu tá indo, quais os valores que tu aplica no teu negócio, é a base. E isso precisa estar claro, tá? Então eu entendo que isso já está claro, que isso já existe, já é aplicado no teu negócio. Dado isso, a gente vai para analisarmos o cenário, então. A gente já respondeu aquelas 3 perguntas e agora a gente vai fazer uma análise que eu vejo que ela é muito clarificadora, eu poderia dizer, que é a análise SWOT. A análise de forças e fraquezas, também chamada de análise fofa, né, da matriz SWOT. Então, o que significa? A gente vai avaliar as forças e fraquezas, que são as questões internas, ou seja, que são as questões que tu tem controle do teu negócio, e a gente vai avaliar as ameaças e oportunidades que estão relacionadas ao teu mercado dentro do teu negócio, né? Então tu faz no computador, faz ali num documento do Drive, enfim, mas elenque esses pontos, tá? Esses 4 pontos. As forças do teu negócio, ou seja, quais são os teus diferenciais, o que tu tem de forte realmente, tu tem a tua equipe, o teu conhecimento técnico é uma força, as fraquezas, então, o que eu vejo que hoje é uma fraqueza? Eu não tenho os meus processos bem desenhados, bem descritos, é uma fraqueza treinamento periódico da minha equipe. Tu vai delimitar conforme a realidade do teu negócio. E aí a gente vai falar de ameaças e oportunidades. Quando a gente fala de ameaças e oportunidades, são aquelas questões que existem, estão intrinsecamente ligadas ao teu mercado, porém, tu não tem controle sobre elas. Então, digamos, é o aumento das taxas, tu vai ter que exportar, tu vai ter que comprar equipamento, tecnologia, enfim. E quando tu demanda, o teu negócio ele demanda muito isso, uma ameaça pode ser os valores subirem, as taxas aumentarem. Tudo pode ser uma ameaça, é aquilo que está fora do teu controle. E uma oportunidade o mercado da estética está crescendo, ou outras questões relacionadas ao teu mercado, que são oportunidades de negócio, oportunidades para o teu negócio crescer dentro desse período. E aí é muito uma análise de tu tá olhando o que tá acontecendo, de tu tá por dentro de tudo, para tu perceber as principais tendências do que vai acontecer agora nos próximos meses, né, daqui em diante. Beleza. Feito então a análise SWOT do teu negócio, agora nós vamos partir para a definição das metas desse plano que a gente quer chegar, desse lugar que a gente quer chegar lá no final de 2026, né? Para isso, a gente precisa entender que a gente vai precisar definir metas muito claras e que sejam de fácil entendimento para o nosso time e para as pessoas que trabalham conosco, né? Então, digamos que o nosso objetivo maior lá, que a gente delimitou, foi aumentar em 30% o crescimento do faturamento do meu negócio. Eu sou uma clínica dermatológica. Beleza, eu quero aumentar 30% do meu negócio até final de 2026. A partir desse objetivo que eu tenho, desse grande objetivo, eu preciso definir as minhas pequenas metas. Então, eu preciso definir que nos primeiros 6 meses eu preciso fazer isso,
no próximo, do 7º mês ao 12º mês eu preciso fazer isso. Tu vai desenhar ponto a ponto desse caminho que tu precisa fazer para chegar até esse aumento de 30%. Então, tu vai aumentar o investimento em marketing em 10%, tu vai criar campanhas de tráfego pago voltadas para Black Friday, campanhas voltadas ao dia do cliente, não sei. Aí aqui a tua criatividade e também, né, tá sendo apoiado aí por teus gestores, pela tua equipe, daqui a pouco a tua agência de marketing, não interessa. Tu precisa se apoiar e fazer esse momento junto com as pessoas estratégicas do teu negócio. Tu vai definir todas essas metas, então essas pequenas metas para chegar nesse teu grande objetivo. E aí tu vai lembrando, né, gente, uma coisa que é bem importante de eu falar. Vamos ter meta realista, né? A gente não pode criar uma meta que seja surreal. Ah, eu vou aumentar em 200% tal questão. Não, a gente precisa trabalhar com realidade. Só que sempre trabalhar com uma realidade ousada, eu diria. Porque tu pode trabalhar com uma realidade bem simplória, né? No sentido de colocar mais para baixo, ou tu pode colocar numa realidade, mas que seja um pouco mais ousada. Então trabalhem nesse nível, para que não fique tão absurdo de chegar lá, mas que também seja desafiador. Para também motivar o time a, vamos lá, a gente precisa conseguir, a gente precisa chegar na nossa meta, nesse nosso desejo que é ali terminar com aquele objetivo cumprido lá no final do ano, né? Agora, desdobrando então essas metas, a gente precisa entender que a gente tem o caminho, né? Ah, a gente vai ter que fazer isso, isso e isso para chegar naquele objetivo maior lá. A partir dessas metas, a gente vai precisar criar ações, um plano de ação, de fato, tá? Quando eu falo um plano de ação, é interessante que tu crie as metas muito claras, as atividades ali muito claras para tu conseguir desdobrar isso para tua equipe, tá? Então, por exemplo, como eu vou fazer o aumento de marketing, eu vou aumentar em 10% o meu investimento em tráfego pago, quem vai ser da tua equipe o responsável por implementar essa tarefa? Então, tu vai colocar o nome dessa pessoa, tu vai colocar o prazo que ela vai ter e vai deixar tudo bem descrito. Então, todos esses pontos feitos, esses alinhamentos realizados, a partir daí, a gente já tem a coisa ficando mais clara, já tem uma luz aqui, a gente já tem um caminho agora que a gente pode seguir. E aí tudo fica mais fácil. Porque quando a gente pensa só naquele objetivo final lá, dos 30% de crescimento, às vezes fica muito subjetivo, muito difícil de tu entender, de tu achar, mas daí dá uma preguiça, daí tu não sabe como que vai fazer de verdade. E quando as coisas estão mais claras, parece que a gente já tem o caminho ali. E aí, tudo muda. Essa realidade, ela vai mudando, tá? Então, o importante é ter o objetivo maior. Tu vai ter as tuas metas e cada meta tu precisa descrever as ações que precisam ser realizadas a partir de cada meta. As ações precisam ter prazos de definição, de entrega. As ações precisam ter quem é o responsável, porque se não tem nenhum responsável, não vai ter nenhum pai ou nenhuma mãe para esse filho, tá? Fazendo uma analogia, obviamente, mas a gente precisa entender que essas tarefas, elas precisam ter donos, elas precisam ter responsáveis, porque senão ela vai ficar ali, ela vai se perder e não vai ser feita. Então, tu vai designar já, o João é responsável pela tarefa tal até tal, e ele vai precisar dar um retorno, dar um feedback sobre isso, como é que tá o andamento e tudo mais. Beleza, definido tudo isso, a gente tem a definição já desse plano de ação. Agora a gente precisa partir para ação, exatamente. O que é isso? A gente precisa comunicar as pessoas envolvidas, a gente precisa motivar o time sobre isso. Como que eu faço isso, Ingrid? Aí a gente vai ter que ter, que eu já imagino que tu tenha também, uma definição de encontros periódicos a cada 15 dias, encontros mensais, para estar discutindo sobre isso e principalmente avaliando o que está conseguindo ser feito, o que não está, se tem algo que está dificultando, porque assim vocês vão olhando sempre esse caminho e vão conseguindo estar
pesando, olha, isso aqui tá mais difícil porque isso aconteceu. E aí um acompanhamento disso, ele é muito necessário. Porque se tu não tem um acompanhamento, de novo, vai cair no esquecimento, a tua equipe não vai lembrar disso e vai se lembrar só lá em dezembro, 31 de dezembro de 2026, o que não é o que a gente quer que aconteça. A partir disso, tu tendo todo esse plano de ação desenhado, tendo comunicado a tua equipe e visto, né, com acompanhamento periódico, isso tudo está acontecendo, tu também precisa definir indicadores, ou seja, aqueles números que vão fazer com que tu perceba se essas estratégias, se esse plano de ação, ele de fato está sendo efetivo ou não. A partir desses números que tu definiu previamente lá nesse momento dessa construção, desse planejamento, tu vai conseguir perceber se tá andando, se não tá, se tem algo que tá travando. Eu percebi que o tráfego pago que eu queria aumentar em 10%, eu não consegui aumentar porque eu tive uma queda de clientes esse mês, de pacientes, ou eu não vendi tantos procedimentos quanto eu gostaria. Enfim, e a partir daí tu vai recalculando essa rota para pensar em ações que tu consiga suprimir isso, que tu consiga, né, fazer com que isso não morra, mas que tu consiga resolver rapidamente para tu estar no controle desse jogo aí, desse barco, né? E aí esse plano ele continue acontecendo. Os indicadores aqui, gente, eles são essenciais, tá? Porque eu também vejo muito por aí, tu só definir algumas metas, nem às vezes define os responsáveis, os prazos, e depois isso se perde, tu não tem mais como olhar para isso, e daí tu vai lembrar, já vai ser tarde demais e tu perdeu todo aquele teu olhar. Então, como vocês devem estar entendendo, que eu espero que vocês estejam, é uma construção, é um olhar primeiro do porquê que eu quero, do que eu quero, né? Fazer toda essa reflexão para que a gente consiga chegar lá no final do ano e esse resultado ele ser atingido. Às vezes ele vai ser superado, às vezes ele não vai ser atingido na sua totalidade. O importante é que lá no final vocês consigam perceber de fato uma evolução através de dados, porque não basta só achismos, né? Na área da saúde, principalmente. A gente está falando de negócio. Negócio precisa ter, sim, lucratividade. Negócio precisa ter, sim, resultados, indicadores positivos para que esse negócio ele esteja crescendo a longo prazo e não morrendo, que é o que eu já falei várias vezes para vocês aqui nesse podcast, que se uma empresa ela não está crescendo, falando em faturamento, mês a mês, período após período, a tendência dela a longo prazo é que ela morra. E é uma das coisas mais tristes, eu diria, aquela empresa que ela tá morrendo a longo prazo, sabe? É aquela empresa que ela não vai investir em melhorias na sua estrutura, ela não vai investir numa tecnologia, ela não vai fazer uma reforma de uma fachada, porque, afinal de contas, isso é mais um gasto, né? Por que eu vou fazer isso? Ela não vai investir em treinamento para sua equipe, porque ela acha que tudo é muito caro, porque tudo é irrelevante, e assim, aos poucos, a empresa dela vai morrendo. Para mim, isso é um cenário muito triste, muito deprimente, porque tu vê algo que está acontecendo por simples e puramente desleixo ou falta de vontade desse gestor, desse dono, é uma verdade, é uma realidade que mostra essa falta de dedicação e de olhar para o crescimento do teu negócio, do negócio em si, né? Porque afinal de contas, o negócio ele só vai crescer se o CPF que está por trás desse negócio crescer também e evoluir os seus pensamentos. E esse planejamento que a gente está falando aqui, toda essa estruturação, nada mais é do que olhar também para essa pessoa que está por trás disso. Porque muitas vezes eu já conheço um pouquinho da história de vocês e da trajetória de vocês, profissionais da saúde. Vocês não aprenderam isso. É muito difícil para um profissional da saúde que domina a sua parte técnica, que fala muito bem sobre isso, que entende tudo, agora tem que aprender mais uma outra habilidade, que é esse conhecimento sobre gestão, sobre negócio, sobre finanças, sobre administração, gestão de pessoas. Afinal de contas, isso nada veio no aprendizado, no pacote do aprendizado da faculdade. E agora, tu precisa se ver com essa realidade e ou tu muda esse teu negócio e tu faz
ações a partir dessa necessidade, ou então ele a longo prazo vai estar morrendo e vai estar acontecendo tudo isso que eu falei anteriormente. Tudo vai ser muito difícil, não vai querer investir mais em nada, porque afinal de contas não vale a pena, pra quê? Eu tô tendo uma vida confortável, eu tô conseguindo fazer minhas viagens, né? Eu tô conseguindo pagar as contas, tá legal. Mas era esse o teu sonho lá atrás, quando tudo começou? Tenta resgatar isso e tenta fazer esse exercício de reflexão, porque com certeza talvez tu tenha respostas bem claras para ti e também faça com que isso te motive, né, nesse próximo período aí que está chegando a partir de hoje, que é 1º de janeiro de 2026. Bom, finalizamos assim o nosso episódio, mais um episódio do 981cast. Já foram muitos episódios aí ao longo desses quase 2 anos que estamos juntos com vocês. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, continuando nessa caminhada e firme com vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido de fato e eu desejo do fundo do meu coração que 2026 seja um ano de muita prosperidade para ti, para tua família, mas principalmente no teu negócio. Que tu olhe de verdade e com carinho para esse negócio que está nas tuas mãos. Que tu seja um gestor e um líder consciente acerca das pessoas que estão contigo, acerca de todo o trabalho e dos pacientes que tu entrega muita saúde para eles. Então eu quero que tu conte comigo nesse período. Em 2026 eu estarei aqui com vocês também, continuando nessa linda jornada aí que a gente tem aqui do 981cast, entregando muitos insights poderosos, entregando muita educação sobre negócios da área da saúde. E eu espero te ver muito por aqui ainda em 2026. E esse é apenas o começo de uma linda caminhada que a gente tem pela frente. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Eu te vejo em todo o ano de 2026. Até mais!